Estamos iniciando mais uma matéria do módulo Maturidade aqui na Escola de Discípulos. E a matéria que estamos iniciando hoje chama-se A Formação do Caráter de Cristo. E essa é a nossa primeira aula. Nessas aulas vamos compartilhar sobre a experiência da formação do caráter de Cristo em nós. Falaremos sobre a própria vida de Cristo. Falaremos sobre princípios muito elevados e nobres. Esse assunto é fundamental, é algo prático, são princípios que podem certamente ser traduzidos de uma forma palpável no seu dia a dia. O alvo principal desse assunto é que você aprenda a cooperar com Deus para que o seu caráter seja transformado. Na verdade, quando falamos da experiência da formação do caráter de Cristo em nós, estamos falando de uma parceria para a qual você é convidado pelo próprio Espírito Santo. E isso não é compreendido, infelizmente, pela maioria dos crentes. Muitos de nós, às vezes, achamos que o operar de Deus, o trabalhar de Deus, tem a ver com algo passivo. Eu fico ali esperando e Deus trabalha em mim como alguém que está sofrendo uma cirurgia. Na verdade, a formação do caráter de Cristo em nós requer de você e de mim completa parceria. Ou você dá resposta e avança, cresce, frutifica, e a transformação se torna visível na sua vida, e outros começam a dar testemunho dizendo como que você mudou, quanta coisa mudou na sua vida e como você está diferente. Ao darmos respostas a Deus, a nossa vida de fato muda, de fato começamos a frutificar. Porque nessa parceria, Deus tem coisas que é da alçada dele fazer. E nós temos coisas que são da nossa alçada fazer. Então, o caráter de Cristo tem a ver com essa parceria para a qual o Espírito Santo nos convida. Então, diga comigo, Deus está me convidando para uma parceria com o Espírito Santo. Se eu der respostas a Deus, diga isso, minha vida vai mudar, meu caráter vai mudar, vou frutificar e isso será visível para pessoas próximas. Quando nós nascemos de novo, o nosso espírito está pronto, como já aprendemos. Mas quando vamos para a vida da igreja, entramos ali com uma mentalidade, princípios e valores que não são compatíveis com o caráter de Cristo. E o interesse de Deus é trabalhar em nós, nos levando à imagem de Cristo, nos levando a parecer com Jesus, a ter os mesmos valores, a mesma conduta, estilo de vida, ter a mesma mentalidade. Isso é um processo que você pode cooperar e assim será menos dolorido, menos traumático, ou você poderá resistir. E por isso que há crentes há 30 anos, 40 anos, mas não são transformados. Por quê? Porque se endurecem, não se dispõem a cooperar com o Espírito Santo. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia agora no texto base dessa aula, um texto precioso e muito conhecido. Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos capítulo 8, verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A ênfase desse versículo é que Deus te escolheu, te separou de antemão para te fazer entrar na forma que é Cristo Jesus. Deus escolheu você para entrar na forma, no molde que é Jesus. Deus cria o protótipo, que em um certo momento é unigênito, o único Filho de Deus, o único gerado naquela base. Ele estava caminhando sobre a terra, aquele que era o novo cabeça de uma nova raça, de uma nova espécie, de uma nova estirpe. Era filho de Deus, mas era filho do homem. Jesus era um protótipo diferente. É filho de Deus dentro de si, no seu espírito, mas é filho do homem semelhante à carne pecaminosa exteriormente. Mas ele é diferente dos filhos de homens pecadores que não têm a natureza de Deus dentro de si. Ele era o unigênito. Ele é chamado assim nos 4 evangelhos porque ele era o único daquele jeito, o único Filho de Deus. Mas depois da ressurreição de Cristo,
A Bíblia afirma que ele é o primogênito, porque ele é o primeiro de uma nova raça, de uma nova espécie, de uma nova sociedade que Deus está formando na terra ao longo de todas as eras. Deus escolheu você para entrar naquela forma, Deus escolheu você para entrar no molde, para você se tornar semelhante ao protótipo. Toda indústria, antes de produzir algo em série, faz o protótipo, elege o modelo. Então diga comigo, Deus me escolheu para me conformar na imagem de Cristo. Agora é interessante, o que é conformar? Conformar é tomar a forma, é entrar na forma, é se encaixar na forma. Deus quer encaixar você na forma, mas aquilo que será conformado deve ser maleável, deve ser moldável. Se você não consegue um elemento macio para moldá-lo à forma, vai ser necessário exercer muita pressão. Você é uma argila moldável ou você é uma chapa de aço que precisa ter muita pressão sobre ela? Então, para o começo de conversa, é você que vai definir como que Deus vai te tratar. Pessoas maleáveis vão entrar na forma com facilidade. Pessoas duras vão entrar na forma aos trancos e barrancos. É você que define a duração, a intensidade e o tipo de tratamento de Deus na sua vida para te levar à forma que é Cristo. Mas primeiro Deus te dá a chance de ir sozinho, voluntariamente de ir sozinho e entrar na forma. Se você é ensinável, corrigível, moldável, tratável, sensível ao Espírito Santo, se você se oferece voluntariamente, oferece a sua vontade para estar debaixo da vontade de Deus, você primeiro tem a prerrogativa dada por Deus de você entrar na forma, tomando a cruz, se identificando com a imagem que o Senhor quer construir em você. Por isso ele diz, aquele que quer vir após mim, ou seja, é algo voluntário. Em outro momento, já que você não quis ir, você entra em um outro critério. Deus nos trata como filhos, ele corrige, ele disciplina o filho que ele ama. Ele está percebendo que você está fora da linha. Você vai até ele chorando, orando, dizendo, Senhor, transforma a minha vida. E ele diz, amém, filho, vou atender a sua oração. Você não foi para a cruz voluntariamente, então Deus vai permitir circunstâncias na sua vida. A duração, a repetição delas, a intensidade delas vai depender de você. Mas digamos que você é daqueles crentes difíceis, endurecidos, carnais, de dura cerviz. Aí Deus tem um lugar gostoso para você passar uma temporada, o deserto. E novamente, a intensidade, a duração e os acontecimentos que acontecerão com você no deserto depende da postura do seu coração. É vossa real alteza que vai dizer através das suas atitudes. Agora, o que é precioso aqui? É precioso nós identificarmos que Deus tem um propósito no coração dele, em edificar, em formar em você o caráter de Cristo. Em primeiro lugar, o propósito dele nesse processo da formação do caráter de Cristo em nós é para você expressar o Senhor, é para você expressar Jesus, o coração dele, a vida dele, as atitudes dele, a beleza dele, a imagem dele, o caráter dele. Jesus é esse modelo que Deus quer edificar. Primeiro, Jesus é o modelo que Deus quer edificar em nós como rei. Deus te escolheu para exercer autoridade, para dominar, para governar. No Evangelho de Mateus, Jesus é revelado como o rei. E o que o rei faz? O rei governa. Nós fomos escolhidos para manifestar essa autoridade. Mas Jesus também é o modelo de servo. Alguém quebrantado, alguém humilde, alguém que veio para servir. Jesus, no Evangelho de Marcos, é revelado com caráter de servo. Também esse é o modelo que Deus quer edificar em nós. Deus tem para você quebrantamento, um caráter humilde, de servo, que nega a si mesmo. O terceiro modelo é Jesus como homem, um homem normal, que obedecia às leis, que caminhava de modo acessível, abordável, tocável. Você vê crianças chegando perto de Jesus. Hoje vemos um desequilíbrio no meio evangélico. Quanto mais espiritual você fica, menos abordável você é.
mais orgulhoso, mais arrogante. Pessoas que não são abordáveis, as crianças ficam longe, elas têm medo. Jesus era um homem perfeito, mas também um homem espiritual. E o quarto modelo é Jesus como Deus, alguém que é revelado no Evangelho de João, que anda plenamente no Espírito, sendo guiado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito, alguém que tem autoridade sobre a natureza, sobre o mundo espiritual, sobre as enfermidades, sobre os demônios. Tenta imaginar a vida de Jesus na terra. É aquela vida, é aquela autoridade, é aquele modelo que ele quer edificar em você. Isso fala do processo da formação do caráter de Cristo em nós, porque trazemos conosco marcas do mundo. Tantas vezes de infidelidade, de orgulho, de falsa humildade, inconstância. Deus quer nos transformar e edificar o caráter de Jesus em você. Você foi predestinado para ser conforme a imagem de Jesus, para expressar Jesus. Assim como você possui um corpo para poder se expressar, a igreja é o corpo de Cristo para expressar Cristo. Quando você fala, Cristo fala. Quando você toca, Cristo toca. Quando você vê, Cristo vê. Quando você chega, Cristo chega. Quando você abençoa, Cristo abençoa. Deus deseja te levar a se conformar no modelo de Cristo para expressá-lo. Mas em um segundo aspecto, o propósito de Deus é formar o caráter de Cristo na sua vida para te qualificar para a obra que Ele quer fazer através de você. É forjar em você estrutura para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Porque sem o caráter de Cristo, expressamos uma personalidade caída, orgulhosa, arrogante, confusa, difícil, dura, frágil, covarde. Então esse é o propósito duplo da formação do caráter de Cristo em nós. Sem a imagem do Senhor forjada em nós, não expressamos o Senhor e não temos estrutura para cumprir o chamado, para cumprir o ministério, para frutificarmos no ministério, cumprindo o propósito. Então, o que você expressa? Você expressa Jesus diante de Deus? Responda isso ao Senhor. Quem você expressa? A imagem de Cristo? Você expressa os traços do caráter de Cristo? Que tipo de liderança você exerce? Ao exercer liderança, você pode fazer isso expressando Jesus, ou você pode exercer a sua liderança expressando o caráter da serpente. Uma liderança divisiva, uma liderança obstinada, covarde, partidarista, uma liderança massacrante, uma liderança que oprime, uma liderança arrogante ou uma liderança que não se posiciona, que não tem rumo de nada, que todo mundo faz o que quer, que desperdiça o potencial dos outros, uma liderança que não é nobre, que não caminha em aliança. Tudo que Deus faz é precedido por uma aliança. Qualquer movimento de Deus na Escritura é precedido por uma aliança. E para edificar a igreja, formar discípulos, formar uma equipe ministerial, não podemos fazer isso sem aliança. Aliança também é uma expressão de caráter. Só entra em aliança quem se dispõe a andar onde há um propósito, em função muitas vezes de colocar em segundo plano a sua agenda pessoal, colocando na frente o propósito. Mas há pessoas que entram em uma equipe ministerial escondendo a agenda pessoal. Aí ele cresce dentro daquela igreja e quando ele está ali já com um pedaço dele, ele mostra a agenda dele, que é ter um ministério próprio, provocando uma divisão na igreja. Que tipo de liderança então você expressa? Em tudo o seu caráter está sendo revelado. Que tipo de igreja nós estamos edificando? É uma obra em que todos buscam o seu próprio interesse, onde ninguém anda em unidade, uma obra onde todos são inimigos, concorrentes, ou é um clube de fofoqueiros, um clube de gente acomodada, é uma terra de ninguém? Tudo isso expressa o nosso caráter. Ao falar de caráter, estamos falando de coisas dentro de nós, dos nossos valores, do nosso interior. Ao falar de caráter, estamos falando da construção de coisas altamente decisivas para o seu futuro, para o seu êxito, para a sua alegria, para a aprovação de Deus. Mas tudo isso depende da luz de Deus
e da sua resposta a Deus na medida que ele vai revelando a forma. Quando mostra para você a forma que é Cristo, qual que é a sua reação? Qual é a sua resposta? Na medida que avançamos nisso, nós edificamos então uma igreja de discípulos. Eu tenho o costume de dizer que na igreja tem muita gente que é muito transformada, gente pouco transformada e gente também nada transformada. Eu lembro que uma vez um novo convertido me abordou para me fazer uma pergunta, e novos convertidos são ótimos em fazer perguntas que colocam qualquer pastor contra a parede. Ele disse assim: pastor, eu achava que todo mundo aqui nessa igreja era anjo, eram pessoas espirituais, mas eu de repente encontro ali uma irmã falando mal da outra, um irmão criticando a igreja, o outro irmão falando mal do pastor, e nessa hora, graças a Deus, eu tive uma palavra de conhecimento e eu dei a seguinte resposta para ele: meu irmão, a igreja é igual a Arca de Noé. Tem ursinho, tem leãozinho, tem elefantinho, mas também tem cobra, tem rato, tem escorpião. Mas no dia do dilúvio é o melhor lugar para estar, porque lá fora é morte, lá fora é juízo, lá fora é condenação. Nem sempre permanecer na arca é fácil. Tem catinga de bicho, tem animal gritando, mas aqueles que estão dentro da arca estão guardados e não sofrerão do juízo que virá do céu sobre a terra. Então eu vou te falar uma coisa muito grave. Ou você entra na forma que é Cristo aqui, ou você não entra lá. A palavra diz no Apocalipse que as portas da Nova Jerusalém são feitas de pérolas. Toda a estrutura da cidade é de minério, de ouro, pedras preciosas. Você sabe que o livro de Apocalipse é cheio de símbolos que apontam para uma verdade espiritual. E todos os símbolos devem ser interpretados. Por exemplo, Jesus em Apocalipse tem um cabelo branco como a neve, pernas de bronze, tem uma espada afiada saindo da sua boca, seus olhos são como chama de fogo. Não é literal. Tudo isso aponta para realidades espirituais, porque a espada na boca é a palavra, porque o bronze é juízo, ele virá como um juiz que esmagaria as uvas. Porque o cabelo branco, como a neve, fala de sabedoria. A Bíblia diz, por exemplo, que aquele que for fiel, vencedor, será coluna no templo de Deus. Mas ser coluna durante toda a eternidade, alguém pode pensar. Ficar parado ali a vida inteira, assim, estático, como uma coluna, deve ser horrível ser coluna. O que são colunas? São pessoas que trazem sustentação para a obra, pessoas dispostas a suportarem pressões, a fazerem sacrifícios para que uma obra seja edificada. É interessante que na vida da igreja há pessoas que são apenas úteis, mas há pessoas que são necessárias, são essenciais. A respeito de João Marcos, Paulo disse: manda-me João Marcos porque ele é útil para mim no ministério. Mas a respeito de Timóteo, Paulo disse: a ninguém tenho como Timóteo. Eu pergunto para você, você é apenas alguém útil na vida da igreja ou você é alguém necessário, essencial? Se você é necessário, você é coluna, ou seja, você traz sustentação para a obra. Se você sair da sua igreja, for removido da sua igreja, vai fazer alguma diferença? Se não fizer diferença nenhuma, é porque você não é coluna. E quem não for coluna aqui, não será coluna lá. Mas voltando para o exemplo que eu quero compartilhar da Nova Jerusalém, as portas da cidade não são de metal, não são de minério. A única coisa de origem orgânica são as portas que são de pérolas. Por quê? Porque para entrar na cidade tem que ser transformado. As pérolas falam desse processo de transformação. Como que uma pérola é formada? A ostra está vivendo a sua vida tranquila no fundo do oceano, de repente entra um grãozinho de areia dentro daquela ostra e ela começa a segregar uma substância envolvendo aquele grão de areia, e isso é um processo que leva tempo. Se você comparar esse grão de areia sem beleza, que nada atrai, que ninguém guarda grão de areia, por outro lado, pegando uma pérola linda, bela, cheia de valor, preciosa, que certamente alguém vai guardar. Por quê? Porque houve um processo de aperfeiçoamento, houve um processo de transformação. Aquilo que era sem valor, sem beleza,
depois de bastante tempo sendo trabalhado, se tornou um objeto maravilhoso, cheio de valor. Por que que as portas da Nova Jerusalém são feitas de pérola? Porque para você entrar por aquelas portas, você também tem que passar por essa transformação. Você tem que ser como essa pérola, tem que passar por esse processo de transformação de Deus, da formação do caráter de Cristo na sua vida. Então, que tipo de caráter é o seu? Que atitude você expressa? O que você expressa? Você tem respondido a Deus e adquirido em Deus estrutura para edificar? Qual é o resultado, qual é o diagnóstico que podemos ter daquilo que você e eu estamos edificando? Isso vai expressar se temos esses valores na nossa base e no nosso DNA. Na introdução dessa primeira aula, precisamos também trazer algumas definições importantes. Vamos prosseguir usando algumas definições. Em primeiro lugar, o que é personalidade? Personalidade é você, é aquilo que você é. Ela jamais mudará. É o que te caracteriza. Se mudar a sua personalidade, você não será mais você. Personalidade é aquilo que você é por nascimento. O que define você como pessoa única diante de Deus. Personalidade vem da palavra persona, jamais mudará. É a totalidade do seu ser. É quem você é. Em segundo lugar, o que é temperamento? É a expressão da sua personalidade. Existem alguns tipos de temperamentos, por exemplo, como o sanguíneo. É alguém expansivo, que gosta de conversar, de rir, é comunicativo, parece não ter nenhuma inibição, se expõe publicamente com facilidade, torna tudo agradável em qualquer reunião, tem segurança para dar opinião em qualquer situação. Na vertente negativa, os sanguíneos, quando não são controlados pelo Espírito, trabalhados pela cruz, tendem a ser fofoqueiros, inconsequentes, precipitados, falam pelo cotovelo, exagerados, ofendem facilmente as pessoas, falando que não convém e sem pensar nas consequências. Pode ser desleais, traiçoeiros, desrespeitosos com as autoridades. Facilmente você conhece o que o sanguíneo sente, pensa e deseja, porque demonstra isso sem reserva. Mas ao mesmo tempo pode se comprometer facilmente, sem pensar nas consequências, prometendo que depois tem dificuldade de cumprir. Tem a tendência de ser superficial e com grande dificuldade de andar em equipe, seguir uma liderança, se submetendo a ela. O exemplo bíblico é o apóstolo Pedro. No segundo ele é usado por Deus, no outro segundo ele é usado pelo diabo. O outro tipo de temperamento é o fleumático, como Moisés, por exemplo, calculista, ponderado, quase não fala, tem as emoções mais comedidas. Quando você dá uma notícia a ele, você não sabe se achou péssimo ou maravilhoso, ele não mexe nem a sobrancelha. Ele erra menos, só entra numa situação quando ele tem segurança, é mais racional, planeja detalhadamente cada passo antes de tomar uma iniciativa, evita mudanças, se apega com facilidade em rotinas, com frequências são discípulos leais, cooperadores confiáveis. No aspecto negativo, sem serem trabalhados pela cruz, tendem a ser pessoas frias, indiferentes, acomodadas, extremamente lentas, possuem uma enorme dificuldade em decidir, podem ser covardes, medrosas, acomodadas a uma vida sem grandes sonhos, tendem a não expressar facilmente os seus sentimentos, as suas opiniões, além de serem manipuladores e chantagistas, levando as pessoas a fazer exatamente o que querem. O terceiro tipo de temperamento é o melancólico, como o profeta Jeremias. Muito emotivo, ele sente, ele é intuitivo, é sensível, desenvolve facilmente empatia pelos que sofrem, facilmente se coloca no lugar do outro, dos oprimidos, são altamente compassivos, são os primeiros a embarcar em qualquer aventura. O seu maior forte é a sua sensibilidade, a sua emoção, que pode ser também a sua maior fragilidade. Melancólicos que ainda não foram tratados pela cruz têm a tendência de serem conduzidos por sentimentos e pouco pela razão. Entram em desespero facilmente, podem ser negativos, depressivos e nunca encontrar estabilidade porque sempre é conduzido pelas circunstâncias. O quarto e último tipo de temperamento é colérico,
como o apóstolo Paulo. É o líder nato que organiza, é seguro de si, tem capacidade de articulação e argumentação, é inspirativo, persuasivo, tem iniciativa de resolver problemas, delega responsabilidade, é alguém prático. Como aspecto negativo de ser colérico, sem a transformação, temos, por exemplo, pessoas que usam as outras e manipulam, tratam os outros com dureza, coléricos, carnais, não pensam e não se importam no que os outros pensam e sentem. Ele fala mesmo, não está nem aí para o que os outros sentem, não interessa as consequências, tem que ser do jeito que ele quer, ele faz e acabou, pouco importa a opinião das pessoas, ele é frio, é calculista, vai fazer mais inimigos, seu foco está em alcançar seus objetivos a qualquer custo, mesmo sacrificando pessoas no meio do caminho, são professorais, sabem de tudo, tem resposta para tudo sempre, controla tudo, coléricos sem o tratamento da cruz, tendem a se tornar extremamente desagradáveis no convívio e se tornam pessoas solitárias. Dificilmente alguém terá só um tipo... Volta um pouquinho que eu acho que eu falei muito rápido. Dificilmente alguém terá um só tipo de temperamento, um só traço específico de temperamento. Alguém pode ser reconhecidamente colérico com traços de sanguíneo, por exemplo. O temperamento não é aprendido, ele nasce com a pessoa, mas pode ser moldado, transformado, controlado pelo Espírito, pela formação do caráter de Cristo em nós, na ação do Espírito Santo. O alvo de Deus é que o seu temperamento seja controlado pelo Espírito, porque o seu temperamento é a expressão da sua personalidade. O interesse de Deus é equilibrar o seu temperamento. Como que ele faz isso? Pelo Espírito e pela palavra. A terceira definição é o que é caráter. Caráter é a soma total das influências positivas e negativas aprendidas na vida de uma pessoa. No caráter estão reunidas as qualidades e os defeitos que as pessoas adquirem ao longo da vida. O caráter expõe a forma de agir e reagir diante das necessidades, pressões, circunstâncias, e através do caráter, que a nossa personalidade e o nosso temperamento juntos vão comunicar ao mundo e às pessoas que estão ao nosso redor quem nós somos. Quais valores praticamos? Qual o estilo de vida e comportamento nós temos? O seu caráter se expressa pela sua forma de pensar, pelo seu estilo de vida e pela sua conduta. O seu caráter é escrito, é desenhado através da sua forma de pensar, através do seu estilo de vida e pela sua conduta. Desses três, personalidade, temperamento e caráter, o caráter é a parte moldável. À medida que você aceita as influências do ambiente em que você está inserido, você está sendo moldado. O nosso caráter, ao ser transformado e trabalhado, nos levará a expressar a beleza de Jesus.